Olá, amigos do LAC Concursos. Como é que tá, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula. Gravando Geografia de Pernambuco, nós estamos em quadro físico, quadro natural. E agora eu vou com vocês para clima. Beleza? Tudo bem? Lembrando que eu sempre trabalho com vocês, né? Pernambuco é um estado pequenininho, moçada. De repente fica mais fácil, mas aqui em clima tem uma variedade. Por incrível que pareça, Pernambuco aqui é um estado menor que Mato Grosso. Eu falei que em relevo é mais fácil, mas em clima, por incrível que pareça, Pernambuco tem uma variedade climática um pouquinho maior que a nossa aqui, que é um estado bem maior. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro, pessoal, eu queria sempre relembrar isso aqui com vocês. A gente sempre, geralmente, começa essa aula batendo nisso aqui, moçada. Presta bem atenção, pessoal. Vamos supor que uma pessoa vire para você e fale assim: escuta, faz uma gentileza para mim, dá um pulo lá fora, vê para mim como é que está o tempo ou o clima. O que você responde? Ah, mas eu vou ver como é que está o tempo, ué. Ah, mas peraí, não é o clima? Não. Se a pessoa pediu para eu dar um pulo lá fora, ver como é que está o comportamento da atmosfera, eu vou olhar o tempo. Ou será que nos telejornais todo mundo me dá previsão do tempo? Ninguém me dá previsão do clima. Você entendeu? Então, moçada, quando a gente fala de tempo atmosférico, tempo é como a atmosfera se comporta nesse momento em que eu observo. Neste momento. Sei lá, em meia hora pode mudar? Pode. Quem aqui que eventualmente já não foi um dia, chegou em casa, vou trocar de roupa para sair, de repente na hora que você foi sair estava chovendo, o que você falou? O tempo mudou. O tempo mudou, certo? Você não vai que o clima mudou. Então tempo é momento, é instante, é comportamento momentâneo da atmosfera. Agora, clima não. Clima é o conjunto de características meteorológicas de um determinado ponto da superfície terrestre. Se é quente, se é frio, se tem 4 estações do ano bem definidas ou não, se chove muito, se chove pouco. Você entendeu? Isso é o clima. Ah, Marcelo, mas o clima pode mudar? Pode, mas não de uma hora para outra. Não. Para você falar que o clima está mudando, você precisa de dados, medições de no mínimo 50, 100 anos. Para poder, o clima está mudando, certo? Ele pode mudar. Nós já tivemos era do gelo, já tivemos aquecimento, resfriamento, ele pode mudar, mas não de uma hora para outra. A não ser que seja um fator extraterrestre, tipo aquele meteoro que bateu, que ajudou a extinguir os dinossauros, certo? Então aqui você tem tempo e clima. São definições que a gente coloca para vocês, certo? Tempo é momento, instante, é o agora. Como ela se comporta. Por isso que te dá uma previsão do tempo. Clima, não. É o conjunto de características. Por exemplo, agora aqui em Cuiabá, minha cidade, Mato Grosso, nós estamos em julho, é inverno. E inverno aqui é sinônimo de seca. Por incrível que pareça, aí em Recife, Pernambuco, é a época do ano em que mais chove. É baixa estação. É invertido. Isso é uma característica do nosso clima e do clima daí. Certo? Beleza? Aí a gente vai tentar explicar por quê. Só que, além da diferenciação de clima e tempo, nós temos a diferenciação entre fatores climáticos e elementos climáticos. O que é um fator climático? Pessoal, fator climático é tudo aquilo que influencia no clima. Tudo aquilo que influencia. Certo? Tudo aquilo. Latitude. Latitude influencia. Beleza? Que é a distância em graus em relação ao Equador. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais afastado, mais frio. Certo? Altitude influencia. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente. Maritimidade e continentalidade influenciam. Por exemplo, Cuiabá pode fazer 40 graus? Pode. Recife pode fazer 40 graus? Pode. Onde que a sensação de quente é maior? Aqui. Porque não tem o oceano para tocar calor. E quando é frio, onde que a sensação de frio é maior? Aqui também. Que é isso, Marcelo? Mas como, meu querido? Você já pulou na piscina à noite? Já a água não está morna? A água, moçada, demora mais para esquentar, mas demora mais também para esfriar. Você entendeu? É isso. Então significa que geralmente em cidades como Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Palmas, em Tocantins,
Quando é quente, a sensação é de mais quente. E quando é frio, a sensação é de mais frio. Isso significa que a nossa amplitude térmica, a nossa variação de temperatura é maior do que no litoral. Influência da continentalidade e da maritimidade. Certo? Massas de ar influenciam. Massa de ar quente, massa de ar frio, massa de ar úmido, massa de ar seco influenciam. E correntes marítimas também. Geralmente, onde uma corrente marítima passa, o clima tende a ser mais frio ou mais seco. Se você pegar a costa leste dos Estados Unidos, Nova York, é muito mais frio que a costa oeste em Seattle. Porque em Seattle passa uma corrente quente. Aqui a corrente do Labrador é uma corrente fria. Outra coisa, onde uma corrente fria passa, você pode ter a possibilidade de formação de um deserto litorâneo, como é o Atacama. A corrente de Humboldt passa no Chile, ali no litoral do Chile, certo? Peru. É uma corrente fria. Evapora menos água, evaporando menos água. Ar mais seco, menos chuva, deserto. Influencia. Em compensação, aqui no litoral do Brasil passa uma corrente quente, que é a corrente brasileira. Por isso que muita gente diz que a água no litoral do Nordeste é mais quente do que no litoral, na praia no Rio de Janeiro. Muita gente prefere a praia do Nordeste, a temperatura da água é mais agradável. Isso é normal. Então evapora mais água, mais umidade, mais chuva. Tranquilo, Mata Atlântica é uma floresta úmida, influencia. Agora, elemento não. Elemento é uma coisa que faz parte do clima, compõe o clima e é uma coisa que nós podemos sentir, é sensível, certo? Temperatura atmosférica, todo mundo sente, todo mundo tem sensação de quente e frio, certo? Umidade atmosférica, todo mundo tem sensação quando está úmido, quando está seco, você sente isso. Pressão atmosférica, quantas vezes você andando de avião ou no carro, subindo, descendo uma serra, seu ouvido não fez assim, ó. Pronto. Variou, a pressão variou, ué. Vento, quem que não sente vento? Que é o ar em movimento. Claro que sente, certo? Beleza? Então esses aqui são elementos. Agora, se eu tiver que pegar quais são os fatores que mais influenciam no clima de Pernambuco, quais são? Primeiro, latitude. Pernambuco está perto da linha do Equador, portanto o clima tende a ser quente, está na zona intertropical do planeta. Segundo, a altitude influencia, em dois sentidos. Tem uma área de Pernambuco que está localizada numa parte mais alta, portanto vai ter um clima mais ameno, temperaturas mais amenas. E você também tem a questão da altitude, o quê? Você tem a questão do relevo. Nós vamos estudar isso. Formações do relevo influenciam no clima ao bloquear a passagem de massas de ar. Outra coisa que influencia no clima de Pernambuco, maritimidade. A maritimidade faz com que a região litorânea tenha uma variação de temperatura menor do que o interior. E você ainda tem a corrente quente passando no litoral. E, obviamente, as massas de ar que atuam na região. Certo? A maritimidade junto com as correntes marítimas. Então, tudo isso aí influencia no clima de Pernambuco. Agora, de que maneira? Vamos lá. Moçada, primeiro tipo de clima. Clima tropical úmido ou tropical litorâneo, ou litorâneo úmido, ou tropical litorâneo. Moçada, esse aqui é o clima típico do litoral pernambucano. Do litoral pernambucano. É o clima que você vai encontrar nessa faixa aqui. Tropical litorâneo, tropical úmido, litorâneo úmido, tropical oceânico. Tem vários nomes para ele. Certo? Beleza? Muito bem. É nessa área aí que ele se encontra. Agora, quais são as características dele? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Se é um clima tropical, é óbvio que é um clima quente. É um clima quente. É quente o ano todo. Certo?
A amplitude térmica é baixa, é influência da maritimidade. Você tem uma alta umidade do ar e precipitações acima de 1.500 milímetros ano. Pessoal, essa é uma coisa que tem muita gente estranha. Mas, Celo, peraí, cara. Como é que a precipitação é dada em milímetros? Você tá maluco? Você toma água durante a aula, né? Toma, tá aqui a água. Mas a água tá dentro do copo, não tá? Tá dentro do copo. Então a água ocupa um volume, não ocupa? Ocupa um volume. E o volume é dado em que unidade? Sei lá, cara, mililitro, litro, centímetro cúbico, metro cúbico, é volume. Então, peraí. Então me explica. Como é que chuva é dada em milímetro? Pô, milímetro é uma medida linear, pô, aqui ó, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4. Como que vai medir chuva? Calma. Você tem que se lembrar que quando alguém fala 1 milímetro de chuva, ele está querendo dizer 1 litro de água por metro quadrado. Ah, isso é 1 milímetro de chuva? É 1 litro de água por metro quadrado. Isso significa que quando você fala que na região litorânea a precipitação pluviométrica é superior a 1.500 milímetros anuais, são 1.500 litros de água por metro quadrado do Recife por ano. Pronto, desculpa. É só isso. Beleza? Ô Marcelo, mas peraí. Ele está falando que é um clima litorâneo úmido, mas ele está falando que aqui, ó, as chuvas estão concentradas entre os meses de abril e julho. Como é que é isso? Cara, deixa eu explicar. Presta bem atenção. Olha só. Moçada, tá aqui, né? A área onde ele está, no Brasil, certo? Tá aqui em Pernambuco, tá aí ele, beleza? Agora, olha aqui, Recife. Aqui. Moçada, alta estação, verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É a época do ano que menos chove. Baixa estação, abril, maio, junho, julho, agosto. É a época do ano que mais chove. Ah, Marcelo, mas chove principalmente no outono e inverno. Outono e inverno. Principalmente no outono e inverno. Certo? E olha aqui, ó. Mês mais quente do ano, temperatura média, acima de 25, 27 graus. Mês mais frio do ano. Pessoal, aqui, ó. Junho, julho. A linha vermelha, temperatura média nunca abaixo de 20. Nunca, na média. Significa que a amplitude térmica é muito pequena, a diferença entre a máxima e a mínima. É quente o ano todo. Ah, Marcelo, mas você não respondeu o porquê que nessa época do ano chove mais. Pessoal, porque veja bem, nessa época do ano, o que está acontecendo? Agora nós estamos no inverno aqui no hemisfério sul. Então a coisa mais comum no Brasil agora, aqui na América do Sul, é a massa polar atlântica subir lá da Patagônia, da região subantártica, lá no sul da América do Sul, aqui para o Brasil. E ela entra por 3 caminhos. Ela entra pelo Pampa, Chaco, Paraguaio, Boliviano, Pantanal, aqui Cuiabá e Amazônia. Está aqui, ó, ela entra por aqui. Que é um fenômeno aqui conhecido como friagem. Segundo caminho, ela entra pelo Pampa, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Aqui é onde o pau quebra. Região mais fria do Brasil essa época do ano, única onde pode nevar. Precipitação na forma sólida de neve. Está aqui. Terceiro caminho dela, ela entra pelo litoral. O problema é que na hora que ela entra pelo litoral, ela é uma massa fria e úmida. E ela se choca com a massa tropical atlântica, que é quente e úmida. O que eu vou ter? Eu terei o choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Isso é o que eu chamo de uma chuva frontal ou de advecção. É uma chuva frontal ou de advecção, certo?
Então, isso explica por que nesta época do ano, olha a quantidade de chuva. É baixa estação, gente. Quem quer ir para a praia com chuva? Ah, mas olha lá, dezembro, janeiro, fevereiro também chove. Sim, mas dezembro, janeiro, fevereiro, a massa de ar frio não sobe aqui. Então é só a massa de ar quente que vem, certo? Quente e úmida do oceano. Então aí é aquela típica chuva de verão, no final da tarde, lá de tardezinha, que não atrapalha a sua praia pela manhã, até as 2 horas da tarde. Tá sol. Tranquilo, alta estação, é o que todo mundo quer. Você entendeu? Então, esse aqui é o clima do tipo litorâneo úmido, ou tropical litorâneo, ou tropical úmido. É o clima típico do litoral nordestino e de Pernambuco também. Pega toda a zona litorânea, a zona da mata, vem até o pé do Planalto da Borborema, que está voltado para cá. Ainda pega essa parte, que é a influência da massa úmida. Certo? Beleza? Tudo bem? Aí, você pode ter o clima tropical semiárido, ou só clima semiárido. Pessoal, todo mundo sabe que esse clima, tá lá, Brasil, tá ali ele. Em Pernambuco, tá aí. Moçada, é o clima típico do sertão nordestino. Tá aqui, pô. Isso aqui é o climograma de Cabrobó. Ah, mas olha aqui, tem chuva. Pessoal, eu falei que o clima é semiárido. Se eu dissesse clima árido, era deserto. Se eu falei semiárido, é porque chove, mas de maneira escassa e irregular. Olha aqui a quantidade de chuva. Essa época do ano. Qual outra região do Brasil que fica desse jeito? Abaixo de 20 milímetros. O máximo. 140 aqui, 150. O máximo. Nesse mês, março. Finalzinho do verão. Você entendeu? Tá aqui, moçada. É a região mais seca do Brasil. Olha a temperatura média. Sempre acima dos 25 graus, quase beirando os 30. Certo? É o clima típico do sertão nordestino. O que eu tenho aqui? Temperaturas elevadas o ano inteiro, chuvas escassas e irregulares ao longo do ano. É o clima mais seco do Brasil, clima típico da Caatinga. Certo? Beleza? Agora, moçada, é uma região que sofre muito, até mesmo com fenômenos extraterritoriais. Qual é um fenômeno que afeta muito essa região em termos de prolongamento de período seco? É o Ninho. Quando nós temos El Ninho lá no Oceano Pacífico, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, a seca no Nordeste tende a ser mais rigorosa. Você vai ter uma seca mais rigorosa. Certo? Quando você tem laninha, que é o resfriamento acima do normal das águas do Pacífico, geralmente você tem uma seca menos intensa, você tem mais chuva. É um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico e afeta a nossa vida aqui. Tá? Ah, Marcelo, mas vamos falar das coisas mais aqui. Por que o interior do Nordeste é tão seco? Por que eu tenho esse clima tropical semiárido? Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, o grande problema do sertão é a irregularidade das chuvas, de modo que quando não chove nos meses esperados, os períodos de seca com elevadas temperaturas que podem se prolongar por vários anos. Certo? Muito bem. Por quê? Pessoal, primeiro, porque é uma zona dispersora de ventos. É uma zona dispersora de ventos e você não tem a atuação de uma massa de ar úmida com regularidade nessa região. Não tem. Certo? E aí, moçada, isso aqui é uma das coisas que o pessoal mais estuda em geografia. Não é a única, mas é uma das causas dessa escassez de chuva no interior. É uma barreira do relevo,
localizada entre o litoral e o interior. Então aí o que e essa barreira do relevo é o Planalto da Borborema. Então aí o que acontece? Pessoal, como nós dissemos, geralmente todo mundo que visita, meu caso, o Nordeste, considera que a água na praia, a água é mais quentinha, mais gostosa, beleza. Isso significa que evapora mais água. Se evapora mais água, a umidade, certo? Forma nuvens, massas de ar úmidas e durante o dia, brisa marinha, o vento traz a umidade para o continente. Daqui a massa de ar úmida ela vem. O problema é que ela vem e aí ela se encontra com a formação do relevo, com o planalto, certo? E aí o que a massa de ar úmido vai querer fazer? Ué, mas ela vai querer passar, ué, o vento está soprando, ela quer passar. Só que para passar ela tem que fazer o quê? Ela tem que subir. O problema é que subindo a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando o vapor d'água, chuva. Só que aí chove nesta face do Planalto, voltada para o litoral, que é o que nós chamamos de, está escrito aqui, barlavento. Chove a barlavento. É a face do Planalto voltada para o litoral. Então vai chover aqui. Caiu a água, beleza. Caiu a água. A massa de ar ficou mais leve ou mais pesada? Mas caiu a água, ficou mais leve. Aí ela consegue passar para o interior. Ela passa. Agora vai ter umidade suficiente para fazer chover aqui na depressão? Certo? Onde é mais quente, a condensação da água não vai acontecer? Você não tem a altitude porque é uma depressão? Não. Então o interior é seco, que é a face do Planalto que nós chamamos de sotavento. Então até aqui na face oriental da Borborema, leste, voltada para o litoral, a água chega aqui no agreste. Chega. Agora para cá não. Para cá ela não chega. Certo? Então essa barreira do relevo entre o litoral e o interior é um dos fatores que também contribui, certo? Um dos fatores que contribui para a formação do semiárido, do clima seco. Certo? Beleza? Então, desses fatores que contribuem para a formação do clima seco. Não sei se falei contribuem, perdão. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E isso aqui é o que nós chamamos de uma chuva orográfica ou de relevo. Como é que é o nome, Marcelo? É uma chuva orográfica ou de relevo. Esse é o nome dela. É uma chuva orográfica ou de relevo, provocada por uma formação do relevo, certo? Que contribui para isso aqui, certo? Aqui, ó, 540 milímetros ano. Beleza? 540 litros por metro quadrado em um ano. É o clima mais seco do Brasil. É o clima típico do sertão nordestino, semiárido. Agora aí que vem uma coisa interessante, que é o seguinte. Pessoal, presta bem atenção. Esse aqui é um mapa do Brasil e vocês estão vendo aqui essa região com clima tropical de altitude. Perdão, aqui é tropical de altitude, burro. Marcelo. Desculpa aí, moçada, eu faço mesmo, tá? Pra mim não tem treta, não. Melhor eu corrigir agora do que não corrigir. Cabeçudo. Aí, garota, agora sim. Ficou mais bonito. Pronto. Aí, agora eu posso colocar para vocês. Tropical de altitude. Pessoal, todo mundo está vendo que esse clima tropical de altitude
tá aqui no Sudeste, cara. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Minas, Rio, São Paulo, aqui parte de Mato Grosso do Sul, Paraná. Pernambuco tá aqui, Marcelo, não tem nada a ver. Pessoal, por incrível que pareça, quando se trata de geografia do Brasil, o clima tropical de altitude tá aqui, é isso mesmo. Agora, a gente tem aquela parte ali. Pernambuco tem essa parte. Beleza? Essa parte aí é justamente a parte do agreste que está na Borborema, certo? E olha só, Garanhuns. Moçada, 882 metros acima do nível do mar. 882, tá? Agora, olha aqui, ó. Mês mais quente, temperatura máxima, 22. Recife era 27. Olha aqui o 20 graus Celsius aqui, ó. Olha lá. Lembra que quando eu falei do climograma de Recife, a temperatura média nunca baixava de 20? Aqui abaixa. Influência do fator altitude. Altitude. Então aqui as temperaturas são bem mais baixas que no litoral. Influência da altitude. E outra, todo mundo se lembra que nós temos uma coisinha. Que nós chamamos de gradiente térmico, ou gradiente térmico vertical. O que eu quis dizer com esse esquema aqui? Marcelo, moleza, cada 1000 metros que eu subo, a temperatura cai em média 6 graus Celsius. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certo? Beleza. Então, por incrível que pareça, pessoal, por incrível que pareça, presta atenção. Olha só, primeiro, fala para mim que Garanhuns é seco como semiárido. Não é. Até ali a água ainda chega um pouco mais, olha lá, 900 milímetros quase. Lá era 540. Chove mais. A umidade vem mais do oceano, certo? E você tem uma temperatura média mais baixa devido ao fator altitude. Então, pessoal, por gentileza, algumas bibliografias para a geografia regional de Pernambuco consideram que esta área é uma área de clima tropical de altitude. Sim, beleza? Que é um clima quente também, certo? É um clima quente, tá? Típico da região do Planalto da Borborema, tudo bem? Certo? Onde você pode ter temperaturas mínimas de até 10 graus Celsius em determinadas épocas. 10 graus. Tá joia? Beleza? Então, isso aqui é uma característica da geografia do quadro climático de Pernambuco. Se você for pegar clima tropical de altitude no Brasil, você está vendo que não tem manchinha amarela aqui. Não tem. Mas quando você vai analisar especificamente essa faixa territorial de Pernambuco, ela se enquadra nesse caso. E outra, perceba que a estação chuvosa é a mesma de Recife. A mesma. Abril, maio, junho, julho, está aqui, ó, outono e inverno. Verão, mais seco. Chove menos. Certo? Isso porque é a influência da massa que vem do oceano. Tá? Dos fenômenos que acontecem no litoral. Então, muito cuidado só para isso aqui, tá? Você teria nessa faixa aqui, clima tropical de altitude. Isso analisando geografia regional de Pernambuco. Tá bom? Então, são esses 3 tipos de clima, basicamente, que você, Marcelo, todos tropicais. Todos, são todos climas quentes, né? Esse aqui só tem esse inverno um pouco mais rigoroso e o verão é mais ameno devido ao fator altitude. Você está no topo da Borborema. Tá joia? Moçada, clima é isso aí. Beleza? Características climáticas, tudo tranquilo. Agora só fica faltando o quê? Hidrografia e vegetação. A gente fecha o quadro natural. Tá ok? Moçada, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Clique lá.